Deixa eu montar aqui. Vou montar dois, vou fazer um esquema aqui, ó. Aqui vai ser Brasil, aqui vai ser Estados Unidos. Depois a gente vai ver aqui os pontos de contato, né, entre as duas coisas, tá? Vamos lá, vamos em frente. Então senta que lá vem história, senta que lá vem explicação. Nós temos do lado de cá, tá? Aqui o Brasil. Vou fazer uma linha aqui em cima. Deixa eu trazer aqui pra câmera, pro centro, ó. Vou trazer aqui, ó. Aqui é Brasil, tá? Brasil. Do outro lado, lá daqui a pouco eu chego nos Estados Unidos. Aqui no caso do Brasil, eu tenho o executivo. Eu tenho o executivo, tá? No Brasil, eu tenho o legislativo. Eu vou apontar pra vocês o crime de cada um deles, tá? E eu tenho o judiciário aqui também. Tem o judiciário aqui. Judiciário. Eu tenho no Brasil outros atores que estão trabalhando nessa questão que fizeram parte desse contexto. Eu tenho aqui os outros, vou botar outros, mas fique sabendo que esses outros aqui funcionário público, funça, delegados, agentes, essa galera toda aqui pra baixo, beleza? Vamos deixar até aqui assim. Então lá, estão aqui os integrantes. Quem tá aqui no executivo, se eu fizer uma linha assim bonitinha, quem tá aqui no executivo, aqui é terra do Lula, né? Aqui é terra do Lula. O legislativo é terra do Alcolumbre, é terra do Pacheco, tá? Aqui é terra do Mota, é terra do Lira. Aqui é a terra dos petistas. Aqui é a terra do Centrão. Tá? No judiciário eu posso botar aqui ó, o Xandaré. Com o STF. Vamos considerar que tem STF todo mundo aqui junto, né? O STF e a PGR, tanto atual quanto anterior, todo mundo tem culpa no cartório. Aqui em outros a gente vai ter... Deixa eu só acertar aqui pra eu comentar, eu conseguir ver o comentário de vocês, né? Só pra botar a janelinha aqui. Isso, janelinha. Tá? Aí eu tenho aqui no outros, eu tenho os FUNSA. Eu tenho os delegados, sacou? Aqui é a galera que tá ali no segundo e terceiro escalão, aqueles agentes todos do que tá acontecendo aqui no Brasil. Beleza. Tá todo mundo aqui, tá bom? Cadê a imagem? Cadê a imagem? Deixa eu ver minha telinha. Tá todo mundo aqui. Isso, peraí. É isso. Beleza. Até porque se sai a live do ar, eu tenho que apertar um botão, eu preciso ficar olhando a tela da live ali. Tá todo mundo aqui, ok. O que acontece, tá? O que acontece é o seguinte. Nós estamos vivendo um período aqui muito estranho, tá? Depois eu vou entrar no desenho do outro lado dos Estados Unidos, mas o que tá acontecendo aqui é o seguinte, tá? O Brasil está violando a Declaração Universal de Direitos Humanos em todos os sentidos. Por exemplo, você pega o artigo 1º da Declaração Universal de Direitos Humanos, ele fala sobre liberdade, igualdade, dignidade, direitos e tal. Então, quando nós terminamos a Segunda Guerra Mundial, a humanidade foi lá e ela escreveu a Declaração Universal de Direitos Humanos para evitar que a barbárie acontecesse de novo. Então, a Declaração Universal de Direitos Humanos é um texto que evita o surgimento da barbárie. Então, o nosso judiciário, tá, através do STF, Xandaré, eu não vou nem falar que eles estão violando a Constituição Federal, que é muito mais do que isso, que eles estão violando todos os processos da maneira como eles acontecem no Brasil, mas a coisa vai um pouquinho além, tá? Ele vai um pouquinho além disso, porque eles estão violando o artigo 1º, que é o artigo que fala sobre liberdade, igualdade, dignidade, direitos e tal. E a violação é o seguinte: os cidadãos eles têm sido perseguidos por opiniões políticas, enquanto os aliados desfrutam todo o poder e toda a sua imunidade, a galera que está ligada ao poder. Então, você viola o artigo 1, por exemplo, o tratamento desigual que é dado entre os réus e delatores conforme as conveniências políticas. Você vê a maneira como o pessoal do Rio de Janeiro é tratado e a maneira como o pessoal do INSS é tratado aí, do roubo do INSS, você vê que é absolutamente diferente. Primeira violação da Declaração Universal de Direitos Humanos. Você tem uma segunda violação, que é o artigo 2º lá, que é a proibição de discriminação. Então, o Brasil violou o 2º artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos, tá? Porque a seletividade ideológica que o Brasil faz, tá, nas decisões judiciais mostra que o tratamento diferenciado com base em opinião política está acontecendo no Brasil. Tratamento diferenciado pelo posicionamento religioso ou pela região geográfica. O Brasil foi lá e violou o artigo 2º da Declaração Universal de Direitos Humanos. Tá? Então, você vê que os conservadores aí recebem condenações por postagem, enquanto militantes de esquerda sequer são investigados, não se faz nada. Então você tem uma discriminação muito clara aqui prevista no artigo 2º da Declaração Universal de Direitos Humanos. O artigo 3º, ele fala sobre direito à vida, liberdade e segurança pessoal. O Brasil viola com as suas prisões arbitrárias, sem devido processo legal, sem uma ameaça concreta, ele vai lá e condena as pessoas. Você vê os casos aí do pessoal dos presos, dos atos antidemocráticos, antes de cometer qualquer crime, qualquer coisa, não tem defesa, não tem nada. A terceira cláusula lá sendo violada. Aí você pula a cláusula quinta também foi violada. Olha, já estamos no judiciário acumulando violações de direitos humanos aqui. A cláusula quinta, que é a proibição de tortura, tratamento desumano, tratamento degradante. Aí você vê prisão preventiva prolongada, sem julgamento às pessoas, isolamento, vigilância abusiva, censura. Olha o caso aí dos presos políticos impedidos de ver advogados, de falar com a imprensa. Tá aqui, ó, violamos o artigo 5º. Aí você tem mais um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos violados. É importante eu colocar isso na faixa do judiciário. Lembra, nós vamos desenhar aqui a questão dos Estados Unidos já. Por que os Estados Unidos estão na outra folha? Porque essas violações do judiciário vão sair do território brasileiro e vão começar em território americano. Vocês vão ver. Então, a cláusula 7ª lá, que fala da igualdade perante a lei, a gente está vendo aí várias distorções legais aplicadas seletivamente, conforme os interesses do tribunal. E são decisões que você vê que são às vezes contrárias à jurisprudência, contrárias ao padrão para casos ideologicamente adversos e tal. Então você viola o artigo 7º, mais uma vez aqui, mais um artigo violado da Constituição, da Declaração Universal de Direitos Humanos. Aí você fala, bom, acabou, né? Chega, artigo pra cacete. Não, o 8º também foi violado. O 8º artigo, que é o direito à justiça efetiva contra os abusos das autoridades. Tá? Então, não há a quem recorrer quando o próprio STF é o acusador, o investigador, o juiz. Você viola o artigo 8º da Declaração Universal de Direitos Humanos. Então você vê os inquéritos são abertos de ofício pelo próprio relator, pela vítima e tal, e tudo isso que a gente já sabe é a violação do artigo 8º da Declaração Universal de Direitos Humanos. Aí na sequência, tá bom, agora vamos para os Estados Unidos. Não, cara, não vou para os Estados Unidos ainda. Porque há também a violação do artigo 9º da Declaração Universal de Direitos Humanos, que é a proibição de prisão arbitrária, detenção ou exílio arbitrário, tá? Então, você tem agora no Brasil prisões acontecendo sem acusação formal, prisão por opinião, prisão por mensagem de WhatsApp, por meme e por piada, prisão de manifestante com base em intenções presumidas, cassação de mandato com base em intenção presumida, é a violação do artigo 9º da Declaração Universal de Direitos Humanos. Beleza, agora vamos para os Estados Unidos? Não, ainda tem violação do artigo 10º, dentro aqui do território brasileiro, que é o direito a julgamento justo e público. Então, inquéritos são sigilosos, a relatoria é única, as decisões são monocráticas, ausência de contraditório, réus são condenados sem saber exatamente os autos em que eles são acusados, violação do artigo 10º da Declaração Universal de Direitos Humanos. Então vamos lá para os Estados Unidos? Não, ainda tem mais violação acontecendo aqui, ó. Artigo 11º. O artigo 11º, que é a presunção de inocência até julgamento justo, o Brasil também está violando.
Tá? Então, pessoas são tratadas como culpadas pela imprensa, pelo judiciário, antes mesmo do julgamento. Criminosos, condenados nas redes e pela mídia, todos com apoio judicial, sem sentença transitada e julgada, mas desde o começo já são taxados como criminosos, não têm oportunidade de defesa, e vão até o fim do julgamento mequetrefe sendo julgados como se criminosos fossem, violação do artigo 11 da Declaração Universal de Direitos Humanos. Olha o festival, o pessoal depois fala assim, é culpa do Bolsonaro. Então vamos lá. O artigo 12, você já... Ih, rapaz, já extrapolou o território. Porque aqui do lado de cá, deixa eu colocar aqui, ó, do lado de cá, você tem do lado de cá, o que que tá do lado de cá? Ó, aqui do lado de cá tá Estados Unidos da América, do lado de cá. E eu vou fazer aquele mesmo esquema, aquele mesmo desenho que tá do lado de cá. Eu tenho aqui o executivo, para ficar tudo na mesma linha, encaixando. Eu tenho o executivo, eu tenho o legislativo, tá? E eu tenho aqui o judiciário e tenho outros. Então tem aqui o judiciário e tenho outros. Obrigado quem fez a inscrição aí, porque faz esse barulhinho quando faz a inscrição. Então aqui a gente invertendo as canetinhas, o que aconteceu aqui no caso? Você tá vendo aqui, eu tenho Estados Unidos e Brasil. O Brasil foi avançando com o seu judiciário ao ponto de, deixa eu ver se aumentando aqui mais um pouquinho, a gente pega mais, ó. Pega mais um pouquinho aqui, ó. Aumentando aqui o bracinho, tá? Nós chegamos aqui agora nas invasões, porque o artigo 12, como diria meu irmão, o artigo 12º, lá da Declaração Universal de Direitos Humanos, já é uma invasão da soberania americana. É, porque o artigo 12 fala sobre proteção contra as interferências na vida privada familiar e toda a correspondência e toda a violação em cima disso. Quebra de sigilo sem base jurídica, a vigilância ampla de redes sociais e conversas privadas. O judiciário brasileiro invadiu o território americano fazendo isso. Chegou aqui, ó. O artigo 12º lá da Declaração Universal de Direitos Humanos, o Brasil violou. O Brasil teve acesso e violou as mensagens privadas de investigados sem autorização prévia e ampla do país. Tá? Nós temos a violação do artigo 18 da Declaração Universal de Direitos Humanos, que o judiciário brasileiro cometeu lá dentro de território americano, que é a liberdade de pensamento, consciência, religião, tá? A criminalização de discurso, seja ele político, seja ele religioso, sob acusação de intolerância ou ameaça à democracia, feito contra pessoas que estavam em território americano. Então, você vê que nós estamos passando pela situação aí dos jornalistas brasileiros exilados, estão todos sendo investigados pelo posicionamento político deles em território americano. Tá? Nós temos a violação também do artigo 19 da Declaração Universal de Direitos Humanos em território americano, que é a liberdade de opinião e expressão. Lembra? A anterior é a política religiosa, aqui é a liberdade de opinião e expressão. Tá? Então você está vendo censura prévia, desmonetização de canal, remoção. Cara, o canal do Monark foi desmonetizado nos Estados Unidos, cara, canal americano. Então você vê censura prévia, desmonetização de canal, remoção de conteúdo sem contraditório. Tá? E você vê o bloqueio das contas de jornalistas, de youtubers, influenciadores, críticos ao STF em território americano. Isso aconteceu lá em território americano. Nós temos a violação também do artigo 20 da Declaração Universal de Direitos Humanos. Olha como a culpa do Bolsonaro é grande, hein? Só dá Bolsonaro, até agora nem citamos Bolsonaro. Então tem o artigo 20 aqui, ó, liberdade de reunião e associação pacífica, tá? Que é proibido pela Declaração Universal de Direitos Humanos, né? É a proibição ou a repressão de manifestação com viés conservador que está acontecendo. Então, se você está fazendo qualquer tipo de evento, e é um evento de esquerda, você tem liberdade de fazer o que você quiser. Então, quando você criminaliza a questão dos acampamentos, quando você criminaliza tudo dizendo que essas pessoas são apenas golpistas, quando elas estão fazendo a sua liberdade de reunião, a sua liberdade de associação, o STF e o Xandaré invadiram o território americano atrás de pessoas por esse motivo, tá? Então, você tem mais um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos, que é o artigo 21, daqui a pouco acaba a declaração, te violou tudo, né? Olha a quantidade de violações da declaração que você cria para evitar a barbárie. Olha quantas o Brasil já violou. A 21, que é a participação na vida política e eleições livres, que a declaração prevê que isso tem que acontecer. A gente vê que no Brasil o que está acontecendo é a censura, a perseguição aos candidatos, aos apoiadores de oposição, interferindo na liberdade do voto, proibindo propaganda, remoção de perfil, cerceamento de livres eleições. Opa, isso chegou lá no território americano também, já declarado pelos dois lados. Então, no resumo final aqui, só na linha do judiciário, você tem a Declaração Universal de Direitos Humanos foi violada nos artigos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21. Dos 30 artigos, 14 já foram violados nessa situação que a gente está vivendo no momento, tá? Porque quando a gente está vendo lá, o Trump coloca uma tarifa e o PT pega aquilo para fazer propaganda, eles passam por cima disso tudo aqui, como se aqui não tivesse acontecido, que é a mais absoluta mentira, né? Então, agora tem uma próxima sequência que eu quero mostrar pra vocês, que é o seguinte. Quais são as omissões saindo do judiciário? Agora vamos pro legislativo. O que o legislativo brasileiro fez de errado nessa situação? Tá? Que aqui, ó, pode deixar que vai ter canetinha pra todo mundo. Nós estamos tratando a relação aqui, Brasil e Estados Unidos, né? O que o legislativo brasileiro fez de errado? Ele cometeu o crime principal do legislativo brasileiro se chama omissão. Omissão. Mas por que omissão? Porque o legislativo, ele tem o dever, vou botar a primeira omissão deles aqui, ó. A primeira omissão. Ele tem o dever, tá, de fiscalizar e controlar o STF e o TSE. É do Senado. Então, se aconteceu essa quantidade gigantesca de crime, acontece em cima da omissão de que tinha a obrigação de fiscalizar. Então, isso é crime. Omissão no exercício da função tipificada no tudo que nós já vimos aqui acontecer com o Senado. Tá? Então, essa omissão típica do Congresso nesse período que a gente está vivendo, né, ela está muito clara. A Constituição fala, se não me engano, no artigo 49, que compete exclusivamente ao Congresso fiscalizar e controlar diretamente por qualquer das casas, tá? Ou os atos do Poder Executivo, da administração indireta, do próprio Judiciário. Cabe ao Congresso fazer a fiscalização disso, porque se o Congresso que cria a lei, cara, o Judiciário que aplica, o criador da lei, ele também tem que fazer a fiscalização para saber se aquela lei que ele criou está sendo utilizada da maneira que ele escreveu, né? Então, omissão. O Congresso se calou diante dos abusos evidentes, como censura prévia, prisões ilegais, investigação conduzida sem base legal. Então, a segunda omissão do Congresso é omissão no julgamento de pedidos de impeachment de ministro do STF. Omissão número 2. Aqui, ó, crime político jurídico por omissão do Senado Federal, que é a única instância constitucional com poder para julgar ministro do STF por crime de responsabilidade. O que não falta é crime. Ele não julga, não fala nada. Omissão. A Constituição fala, artigo 52, compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar os ministros do Supremo, tá? Nos crimes de responsabilidade. São dezenas e dezenas de pedidos que foram engavetados pelos presidentes do Senado. Tá aqui, ó. Os nomes dos caras estão aqui, ó. Tá todo mundo aqui achando que eles vão escapar, tá? Tudo isso que eu tô desenhando aqui, gente, foi desenhado lá nos Estados Unidos, tá? Então, quando vier a Magnitsky, a gente já tá dando até uma dica aqui pra onde que vai a Magnitsky, né? Então, vamos lá, seguindo, ó. Segunda violação aconteceu. Teve a terceira violação.
Terceira violação. E é importante desenhar pra você ver o tamanho da merda, tá? Se você ficar falando só palavras, é difícil você montar na sua cabeça isso. Desenhando, você vai ver a quantidade de merda no judiciário. Agora a gente tá falando, e aqui a gente tá só arranhando a superfície, hein? E as merdas no legislativo. Então, omissão diante da interferência do judiciário sobre o próprio legislativo. Não é que apenas a omissão de não fazer nada. O judiciário invadiu o legislativo e o legislativo não fez nada. É crime. É uma submissão voluntária de deputados e senadores a todas as ordens judiciais que violaram a independência dos poderes. Foi uma submissão voluntária. Parlamentares foram censurados, foram impedidos de se manifestar, perseguidos como Daniel Silveira, o Zé Trovão, sem reação corporativa do Congresso. E quando se mexeram para prejudicar ainda mais a situação do amiguinho do Legislativo. Nós vimos isso acontecer na cara de todo mundo. O resultado disso é que o Legislativo se tornou submisso, cúmplice da expansão autoritária do Judiciário, parceiro, vassalo. Omissão número 4. Não acaba. Na atuação legislativa para proteger a soberania nacional e o respeito aos tratados internacionais, o Senado também se omitiu. O crime por omissão legislativa internacional, o Congresso não reagiu às ações do Judiciário que violaram os tratados bilaterais e a soberania de países como os Estados Unidos. O Senado não fez nada assistindo à violação dos tratados que ele assinou. Omissão. Nenhuma CPI ou comissão internacional foi criada para apurar os abusos contra as plataformas americanas, os jornalistas no exterior, a censura digital e a violação dos tratados que o Brasil assinou. Mais uma omissão do nosso legislativo. Então tem mais um último crime aqui do nosso legislativo, tá? Que é a conivência ativa com as leis de censura. Ação ativa, apoio de muitos parlamentares ao projeto de lei das fake news que buscava institucionalizar a censura digital, pressionando as plataformas para restringir liberdades individuais. Teve participação ativa do Congresso para violar esses direitos. Então, mesmo com um alerta de juristas, especialistas, entrevistas, especialistas nacionais, internacionais, parte do Congresso brasileiro endossou ou se omitiu diante da proposta. Ajudou ou ficou quietinho no seu canto, né? Se omitiu ou ajudou. O resultado dessa omissão foi um fortalecimento do aparato censor com aval de parte da base legislativa, né, que foi eleita e está lá para fazer justamente o contrário, mas eles não resistiram, né? Foram lá e ajudaram o mecanismo aí. Então, eu vou aqui para cima. Você acha que o Lula ia escapar? Não. Tem aqui, ó, tá guardadinho aqui os problemas do Lula aqui também. Vamos ver. O que o Lula fez? O Lula, sistematicamente, ele tá atacando o Trump e o governo brasileiro. A gente tá acompanhando. Todas as vezes que o Lula atacou os Estados Unidos ou o Donald Trump. Ataque direto aos Estados Unidos. Especialmente quando, do lado de lá, você tem um governo conservador. Quando tava o Biden, não, aí fala menos, aí não é o presidente, aí fala da América. Então, o primeiro. Que os Estados Unidos tinham a obsessão de dominar o mundo. Tá aqui, ó. Isso aqui é só arranhar a superfície, tá? Isso foi em março de 23. Lula tinha acusado os Estados Unidos de promover guerras pelo petróleo e de serem responsáveis pelos conflitos globais. Era tudo culpa dos Estados Unidos. A reação internacional foi uma crítica velada ali do Departamento de Estado norte-americano, né? Eles não tentam não encontrar, eles tentam não discutir com as bactérias, né? Então, uma segunda violação aqui do Lula. O Lula, também em abril de 2023 lá em Xangai, ele começou com esse papo de por que nós temos que fazer comércio usando dólar? Por que não podemos usar nossas próprias moedas? Isso foi lido pelos Estados Unidos como um ataque à hegemonia americana e o apoio à agenda econômica da China contra os Estados Unidos, até porque com a criação de uma nova moeda, se você estabelece isso no mercado internacional, você praticamente tira a Rússia das sanções, ele vai nadar de braçada em cima de uma outra moeda, favorece a Rússia e atrapalha as sanções que o planeta está tentando fazer contra a Rússia para acabar a guerra. Então o Lula agindo contra o esforço de paz, e o cara tentando ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Então tem uma terceira violação do Lula aqui, quando ele faz a defesa do Irã, a defesa da Rússia, a defesa da Venezuela. Quando ele faz isso, né, e Lula disse que os países só querem a paz. A Rússia, a Venezuela, o Irã só querem a paz, tá? E que os Estados Unidos é que promoviam a guerra ao criar esses bloqueios injustos e tal. E ele ignora absolutamente qualquer violação, seja no Brasil ou no exterior, de direitos humanos. Ignorou todas. Então isso aqui, ó, o terceiro ataque Lula. Tô pegando só arranhando a superfície, tá? Galera, não esqueça de curtir, de compartilhar, deixa o seu like aí enquanto eu continuo aqui, ó. 4. Lula. Acusação de interferência dos Estados Unidos no Brasil, também feito em 2023, quando ele disse muita coisa aconteceu nesse país por causa de interesses estrangeiros, principalmente dos americanos. Ele tava fazendo uma crítica às investigações da Lava Jato, sugerindo que os Estados Unidos queriam enfraquecer a Petrobras. Então ele atacando a Lava Jato e dizendo que as investigações de corrupção dele, do grupo dele, nada mais era do que uma intenção de que os Estados Unidos queriam enfraquecer a Petrobras. Não era que estava atrás da corrupção, não. Então, fora esses 4 aqui, que foram ataques direto à América, tá? Ataque direto. Tem os ataques que são diretos ao Trump. Então, por exemplo, o Lula chamou o Trump de fascista. Mais um aqui, ó. Chamou o Trump de fascista, né? Após a invasão do Capitólio lá em 2021, Lula comparou o Trump ao Hitler e disse que ele promovia uma milícia digital global nazista. Parabéns, Lula. Parabéns, meu querido. Segunda violação do Lula. Ele disse que o Trump queria dar um golpe no Brasil através do Bolsonaro. Afirmou em entrevista que a extrema-direita global, liderada pelo Laranjão, influenciou os atos do 8 de janeiro, e ele usou esse argumento para justificar a repressão política e a nova legislação sobre as redes sociais, que a gente devia colocar censura no Brasil por causa do Laranjão, e botou a culpa nele. A declaração foi internacional, tá? Se uma bactéria fala aqui dentro, o pessoal não esquenta muito não, mas essas coisas são internacionais. Terceiro ataque direto ao Trump. Ele disse que a vitória do Biden foi um alívio para o mundo e que o governo Trump foi um pesadelo para a democracia. Isso, vindo de um presidente da República, quebra o protocolo diplomático da neutralidade brasileira, tá? Que acontece entre os líderes das nações que são soberanas. Foi lá e difamou perante o mundo o Trump mais uma vez. Ele tem mais um, eu tô pegando só uma superfície aqui, ó. Um quarto ataque que ele fez direto pro Trump no BRICS, né? Que ele reiterou a culpa aí dos Estados Unidos pela desigualdade global, criticou o sistema financeiro global, dominado pelos americanos, pediu um novo modelo multilateral, sem uma liderança ocidental, e que o Trump era maluco, esse tipo de coisa, ele não consegue, né? Ele abre a boca pra falar merda. Então a conclusão aqui disso tudo aqui da parte só da camadinha do Lula, só uma arranhada. Você que tá ouvindo eu falar aí, você tá falando, cara, mas palhaço tem muito mais do que isso, tem, mas o papel é limitado, né? Então o executivo brasileiro, que é essa linha que a gente tá aqui, o executivo brasileiro, sob o Lula, foi omisso diante dos abusos do judiciário,
tá? Colaborou ativamente com ações antidemocráticas, atacou reiteradamente os Estados Unidos, favorecendo China, Irã, Rússia, Venezuela, ofendeu Trump diretamente, rompendo com a diplomacia tradicional, e faz isso o dia inteiro, o tempo todo. Você bota o microfone na mão do cara agora, é só Trump pra lá, Trump pra cá, e a coisa não tem fim mais não. O PT se abraçou nisso aí como uma tábua de salvação, que eles vão querer carregar isso aí, tudo é culpa do Trump, inclusive os fracassos do PT. Então, agora, tem uma categoria que tá quietinha aqui embaixo, não tem uma categoria que tá quietinha aqui embaixo? Essa galera aqui, ó, tá quietinha. Ah, mas tem uma coisa, ó, lembrando, todos esses números que eu coloquei aqui, tá? Ela deveria estar do lado de cá, tá? Ela aconteceu aqui no Brasil, mas ela aqui do lado de cá. 1, 2, 3 e 4. Que aí invadiu o território americano, né? Essa aqui é a função do desenho aqui, ó. 2, 3 e 4 aqui. Beleza. Então vamos lá. Vamos pra categoria dos funça. A galera tá quietinha aqui embaixo achando que vai escapar. Aí eu te pergunto quais são os crimes cometidos por funcionários públicos brasileiros, tá? A mando do judiciário ou do executivo, tá? Em território dos Estados Unidos ou com efeitos sobre essa soberania. Por que é importante a gente ver isso aqui e não esquecer a categoria dos funça? Eu falo direto na minha live. Nunca um ditador, na história da humanidade, implementou uma ditadura. Sempre quem facilita, ajuda, colabora e faz a coisa acontecer são os funcionários públicos, tá? Essa galera não pode ficar de fora, não, tá? Quando o chandaria dá uma canetada fora da lei, quem sai correndo pra executar aquela é o funça, que sai louco pra executar aquilo lá. Então, essas pessoas que fazem esse tipo de crime, esses atos, isso aí se configura uma ultrapassagem de jurisdição, abuso de autoridade transnacional. Se eles trabalharam em ações que invadiram a soberania americana, tá? Isso aí é ultrapassagem de jurisdição, abuso de autoridade transnacional, tá? E você tem até as possíveis violações dos tratados internacionais, tá? Que estão previstos, inclusive, em tudo que o Brasil já assinou. A preservação desses tratados estavam previstos pelos agentes públicos, e eles foram lá e violaram os tratados. Você viola a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que protege a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, de forma absoluta em território americano. Se o cara sai daqui pra fazer merda aqui, ele tá violando isso tudo. Então, quais são as categorias de crimes cometidos pelos funcionários públicos brasileiros nessa questão que a gente tá vendo aqui? Abuso de autoridade internacional, tá? Funcionários públicos, juízes, isso aqui vai direto pro lado de cá, ó, direto pro lado de cá. Direto pro lado de cá. Quando chega lá de cá, azulzinho. Ó, primeiro aqui, ó, tá no quadrado aqui agora. Abuso de autoridade internacional, tá? Que é crime. Funcionários públicos, juízes, procuradores, diplomatas ou técnicos atuarem em nome do Estado brasileiro para forçar empresas americanas, tá? A obedecer ordens inconstitucionais sob a lei dos Estados Unidos, como censura prévia, bloqueio, remoção de conteúdo político. Essa galera executa as merda aqui de cima. Não pode ficar de fora. Aqui, ó, exemplo concreto disso aqui, ó. Remoção de canal de vídeo do YouTube, Twitter, Facebook, de brasileiro no exterior, nos Estados Unidos, a pressão sobre o Google e o Twitter para desmonetizar ou silenciar perfil, multas aplicadas em solo brasileiro por descumprimento de ordens judiciais que as empresas sob lei americana não poderiam cumprir sem ferir a Constituição dos Estados Unidos. Tremenda de uma invasão da soberania americana, tá? Os responsáveis são os técnicos lá do TSE, do STF, com apoio do Itamaraty, da AGU. Essa galera tá achando que vão ficar de fora. Aí nós temos aqui uma segunda invasão da soberania americana feita pelos funça, que atentado à soberania estrangeira, que é um crime diplomático, as tentativas de extraditar cidadão brasileiro residente nos Estados Unidos, como o Alan dos Santos, jornalista, youtuber, por fatos que não configuram crime dos Estados Unidos. Esses funcionários públicos tentaram extraditar um cidadão brasileiro que estava nos Estados Unidos violando as leis americanas. É o caso lá do Alan dos Santos. O pedido de extradição por falar contra o STF, sem crime reconhecido nos Estados Unidos, o Departamento de Estado recusou, considerando o pedido incompatível com a primeira emenda, tá? Então, responsáveis pela segunda violação aqui, ministro do STF, Procuradoria-Geral da República, servidores diplomáticos, todos envolvidos na tentativa dessa cooperação forçada contra os tratados brasileiros assinados com os Estados Unidos. Violaram, sabendo que violaram, principalmente o MRE. Sabia que estava violando. Então, ó, terceira violação de funcionário público brasileiro em território americano. Uso de instrumentos de investigação para vigiar, para mapear a atividade brasileira e residente no exterior, especialmente nos Estados Unidos, sem ordem judicial americana, violando a soberania, espionando o brasileiro nos Estados Unidos, sem a devida autorização americana, violando a soberania territorial americana. Coleta de dados em território americano, publicações, localização, vínculos pessoais de brasileiro no exterior com base em inquéritos ilegais no Brasil, como inquérito das fake news, que não passa pelo Ministério Público, violação feita por funcionário público, tá? Responsável aqui, ó, Polícia Federal, técnicos judiciais, equipes ligadas à inteligência judiciária. Violação número 4 de funcionário público, sendo realizada dentro dos Estados Unidos. Uso indevido de tratados internacionais de cooperação, utilização indevida do... Vocês conhecem o MLAT? O MLAT, que é o Mutual Legal Assistance Treaty. O MLAT é um tratado que tem internacional de cooperação na área de crimes. Então, a utilização indevida do tratado com os Estados Unidos para tentar acessar dado privado com finalidade política e não finalidade criminal real. Então, aquelas tentativas de quebrar sigilo de perfil conservador com argumento de ato antidemocrático, mas sem base penal compatível com a legislação americana em território americano. Mais uma violação. Responsável por isso aqui, ó, AGU, PGR, Justiça Federal, servidores técnicos do Ministério. Sabendo que é ilegal. São formados nisso. Fizeram concurso público. Responderam essas questões. Aí lá, a quinta violação de funcionário público em território americano. Então, fraude institucional, desvio de finalidade, cooperação internacional, utilizar canais diplomáticos e jurídicos entre Brasil e Estados Unidos para encobrir perseguição política, travestindo-se de combate à desinformação, defesa da democracia e combate ao terrorismo digital. E foi feito dentro de tratados legais e preocupações reais do mundo. E ficaram tentando fazer perseguição política sobre esses argumentos. Então, isso configura fraude contra tratado internacional, abuso funcional, crime de responsabilidade indireta. Então, as leis americanas, todas violadas, que fazem parte desse circuito. A primeira emenda americana, violada, tá aqui, ó, vou botar P1, a primeira emenda, violada, protege a expressão, religião, imprensa, reunião pacífica. A quarta, violada, que protege abusos contra buscas, apreensões sem ordem judicial válida, tá? Você tem na US Code, né? A US Code número 18, que você fala sobre a proibição da interferência estrangeira sem autorização federal local. Nenhum país estrangeiro pode ter qualquer tipo de atuação nesse sentido dentro dos Estados Unidos sem passar pelo US Code, lá no título 18, que fala sobre eu preciso autorizar que você atue aqui no meu país. Violação feita por funcionário público brasileiro. Você tem a violação feita aqui por essa galera do que eles chamam de FARA. O FARA, que é o Foreign Agents Registration Act, que ele proíbe operações políticas de estrangeiro sem registro prévio nos Estados Unidos. Você tem o EA, o Espionage Act, o ato contra a espionagem, que define limites severos à coleta ilegal de informações em solo americano. Precisa de colaboração, precisa de conhecimento. O que os Estados Unidos está percebendo agora é que tudo isso foi feito aqui no Brasil sem o conhecimento do governo americano.
Então, crimes cometidos por funcionários públicos brasileiros, a mando do executivo, do judiciário, do legislativo, a comissão do legislativo, né? Todos crimes feitos em território americano, são responsáveis diretos. Foi censura extraterritorial, técnicos do STF, servidores da AGU, diplomatas, essa tentativa ilegal de ministro do STF, de procuradores de Itamaraty, de espionagem, monitoramento digital, Polícia Federal participando, técnico judiciário, uso abusivo de tratados, AGU, Ministério Público, o Ministério da Justiça, o TSE, fraude institucional, desvio de finalidade, alto escalão do executivo, do judiciário, da diplomacia participando disso tudo. Nem cheguei na tarifa. Não cheguei, é só uma visão geral, né, do que agora os Estados Unidos está descobrindo, tá? Então você tem todas as violações brasileiras em território americano. Tudo que o Brasil fez aqui, ó, essa turminha fez, olha quanta merda fez. Só arranhando a superfície, tá? Você já tá vendo aqui, ó, não tô falando ainda não falamos de taxa, ainda não falamos de Bolsonaro, ainda não falamos nada disso, estamos só aqui no mundo real. Então, foram várias as violações do direito internacional com repercussão dentro do território americano. Então, censura extraterritorial. Eu vou pegar aqui uma coisa genérica, né? Genérica. Então, eu posso pegar o primeiro aqui, ó, vou fazer agora com triângulos. Censura extraterritorial de redes sociais. Ordens judiciais do STF e do TSE encaminhadas diretamente a plataformas nos Estados Unidos, exigindo remoção de conteúdo, perfis, vídeos, lives brasileiros, mesmo quando os dados, servidores e perfis estavam hospedados nos Estados Unidos. Violação. São várias, gente. Por que isso é grave? Viola a primeira emenda. Viola a Constituição americana, que protege irrestritamente a liberdade de expressão dos Estados Unidos, inclusive em servidores localizados no solo americano. O canal do Monark, mesmo operando nos Estados Unidos, foi desmonetizado por ordem do TSE. Google, Twitter, Meta receberam ordem de bloqueio e remoção sob pena de multas e sanções em território brasileiro por algo que eles tinham que fazer em território americano. Segunda violação de território americano direta. Segunda, aquela ameaças a brasileiros residentes nos Estados Unidos, né, por opiniões políticas nos Estados Unidos, em aplicativos e redes americanas. Brasileiros vivendo nos Estados Unidos foram alvo de inquéritos ilegais, monitoramento remoto, ameaça de extradição, bloqueio de canal por crítica ao STF e apoio a manifestações, mas eles estavam em território americano. E muitos desses brasileiros são, não é nativo, eles são naturalizados americanos. Então você tem o caso do Alan dos Santos, jornalista, residente lá nos Estados Unidos, que teve ordem de prisão expedida pelo STF com pedido de extradição, mesmo sem haver crime tipificado nos Estados Unidos, que era uma violação do tratado. A justiça americana recusou a extradição por ausência de crime segundo a Constituição e também não estava previsto no tratado. O Ministério da Justiça brasileiro, o MRE, sabendo que ele estava fazendo um pedido ilegal, que aquilo violaria o tratado e violaria a soberania americana, continuaram, seguiram, foram em frente. A tentativa, tem um terceiro aqui, ó, de violação dentro da soberania americana. Deixa eu falar de soberania agora. Tentativa de impor censura a tratados internacionais de cooperação. Autoridades judiciais brasileiras recorrendo a acordos, como eu expliquei pra vocês do MLAT, para tentar forçar a empresa americana a censurar conteúdos brasileiros nos Estados Unidos, fraudando o MLAT. Esse uso deturpa o espírito do tratado, que é voltado a crimes reais como tráfico, lavagem, terrorismo, e não a opiniões políticas ou qualquer coisa digital, de expressão digital. Tem uma quarta violação da soberania americana aqui. Juízes brasileiros ameaçaram empresas como o Google, Twitter, com multas bilionárias e bloqueios de operação no Brasil, caso não obedecesse às ordens de censura, mesmo quando as empresas argumentavam que isso violaria leis americanas, porque a execução deveria ser em solo americano. O Alexandre de Moraes impôs uma multa diária de R$100.000 por dia. A multa diária de R$100.000 por dia é um semi-analfabeto falando, né? Que é em caso do descumprimento e remoção de perfil do Twitter. Lembra disso? Que estavam todos hospedados e operando nos Estados Unidos. Teve uma quinta violação da soberania americana, onde quando o Supremo Tribunal, por meio dos seus inquéritos internos, como aqueles das fake news, monitorou o comportamento e comunicação digital de brasileiros fora do Brasil, o que pode ser interpretado como espionagem digital sem cooperação judicial americana. Espionagem em solo americano. Que o nome é esse mesmo, espionagem. Então, o judiciário brasileiro violou a soberania americana diversas vezes. Quando eles tentaram censurar conteúdos protegidos pela primeira emenda, perseguir cidadão brasileiro residente nos Estados Unidos por opinião, pressionar empresas americanas a agir contra suas próprias leis, atuar sem autorização de cortes americanas desrespeitando os tratados bilaterais. Essas ações são precedentes diplomáticos e foram registrados por várias entidades internacionais. Nós tivemos a crítica da... Não sei se você acompanharam isso, a Free Speech Union reclamou disso, botou a público. A Human Rights Watch também reclamou, apontou esse problema. Tem o Comitê de Helsinki, apontou esse problema da invasão da soberania americana. Nós tivemos isso sendo noticiado nas Fox News. Nós tivemos isso sendo noticiado no Wall Street Journal. Todo mundo denunciando essa violação da soberania americana, tá? E tu acha que parou por aqui? Parou por aqui não. Parou por aqui não. Sabe por quê? Quando você olha essa situação, você fica olhando assim, pô, caramba, como é que vai ser isso, né? Qual foram as reações, por exemplo? Qual foram as reações? A gente já viu aqui, quantidade de merda. Tá bom, mas qual foi a reação americana? O que o executivo americano fez? O que o legislativo americano fez? O que o judiciário americano fez? O que aconteceu nesse intervalo aqui? Já que a gente tem um monte de invasão aqui de funcionário público, do legislativo, do judiciário, todo mundo invadindo, todos os poderes brasileiros fizeram merda nos Estados Unidos. Tá vendo aqui, ó? Executivo, legislativo, judiciário, tá todo mundo invadindo, inclusive funcionário público. Virou uma farra, beleza. O que o executivo americano fez? O Departamento de Estado, tá? Em 2022, 2023, os porta-vozes do Departamento de Estado, eles já afirmaram que os Estados Unidos defendiam irrestritamente a liberdade de expressão, inclusive de opiniões políticas, mesmo que consideradas ofensivas por outros governos. Eles chegaram a vir aqui no Brasil. A fala foi feita depois de algumas perguntas sobre o STF brasileiro e os bloqueios de contas do Twitter e no YouTube. Então, o Departamento de Estado aqui, ele já se pronunciou, inclusive quando veio no Brasil, sobre essa situação, tá? Lá no governo Biden ainda, que ainda estava meio morno, tá? Embora o Biden tenha estreitado relações ali com o Lula, e o próprio Deep State americano também, o executivo americano não deu suporte às ações judiciais brasileiras de censura extraterritorial nem no governo Biden, tá? Fontes diplomáticas informaram o total desconforto com os pedidos de extradição e as perseguições a brasileiros exilados nos Estados Unidos. Então você tem o Departamento de Estado, você tem o MR americano se pronunciando também. O Departamento de Justiça rejeitou oficialmente, tá? A extradição do Alan dos Santos, auxiliou ali, acelerou a questão da Ludmilla, foi reconhecendo que existia um estado de exceção no Brasil aqui. Isso estava claro, tá? Então, o que surge também a partir do executivo americano, tá? Nós temos aqui surgindo do executivo americano a questão da tarifa, que daqui a pouco a gente vai voltar, que é uma ação que vem do executivo. A tarifa vem do executivo, tá? Então, lembrem, não é a primeira vez que o Donald Trump impõe tarifas ao Brasil. Em 2018, 2019, o Trump impôs tarifas de até 50% sobre o aço e o alumínio brasileiro, lembra? Alegando que o Brasil estava fazendo manipulação cambial. E a falta de reciprocidade de 2018 e 2019. Foi a maior sanção econômica contra o Brasil até então, embora não diretamente ligada à censura sobre esse contexto todo. Então lembrem que já aconteceu
um tarifaço desse do Trump contra o aço brasileiro lá atrás, tá? Então, daqui a pouco a gente volta na questão do tarifaço atual, tá? O que o legislativo americano tá fazendo com relação ao que tá acontecendo aqui agora? Então, existe um projeto de investigação contra a censura no Brasil, no legislativo. Vou botar aqui, ó, projeto de investigação contra a censura no Brasil aqui, que é um subcomitê de direitos humanos internacionais na Câmara dos Estados Unidos. Então, nós temos um subcomitê lá trabalhando, tá? Isso aqui aconteceram aquelas audiências públicas, em 2023, denunciando o judiciário brasileiro por censura de padrão autoritário. Ele também apresentou requerimento. Isso aqui é do Chris Smith. É do Chris Smith. Que a gente já falou aqui, o Paulo Figueiredo fala direto amigo do Paulo, Chris Smith, que eu acho que é o deputado mais antigo do legislativo lá, o cara é veterano. Então, aquelas audiências públicas, inclusive essa última que o Paulo participou, o Chris Smith tá nessa. Então, aqui basicamente a gente falando sobre o que o legislativo tá fazendo americano. Então, foi nesse trabalho legislativo que foi apresentado o requerimento para que o Congresso americano condicione qualquer cooperação jurídica com o Brasil, né, somente diante da garantia da liberdade de expressão e devido processo legal. Surgiu nessa comissão aqui. Foi aqui também no legislativo que você está vendo as ações da deputada Elvira Salazar, vou botar o Szinho aqui de Salazar, né, que é aquela cubana americana, defensora ferrenha da liberdade da América Latina, que em julho de 2023 afirmou que o Brasil estava seguindo o caminho da Venezuela, mostrando a foto do Alexandre de Moraes. Ela participou de várias audiências públicas aí sobre censura, classificou Moraes como um perigo global e ela está sempre atuando aí. Existem outros deputados, tá, senadores americanos trabalhando nessa questão aqui da reação ao que está acontecendo no Brasil, tá? Nós temos a ajuda, lembra do Michael Schallenberg, que a gente pode pegar aqui em outros aqui embaixo, que o Schallenberg é jornalista, né? Ele tá aqui embaixo, onde em audiência do Congresso o Schallenberg apresentou documentos internos do Twitter, revelando todas aquelas ordens ilegais do TSE, do STF, para remoção de conteúdos, de perfil. Foi ele que chamou a atuação do Brasil de modelo de autoritarismo digital. Isso aqui é trabalho de jornalista, né? Que alertou para a expansão global desse tipo de censura, que tinha uma aparência de ser legal, mas era absolutamente ilegal, chamando a atenção dos deputados e senadores americanos. Nós temos as reações legislativas que já foram propostas de bloqueio de acordos de cooperação jurídica, sanções contra indivíduos. É daqui, do legislativo, que vai sair a tal da Magnitsky. Ele sai do legislativo. Tá? Então, as propostas de sanções contra indivíduos, a Magnitsky, a restrição de entrada de juízes brasileiros envolvidos em perseguição política que surgiu a partir daqui. O judiciário americano, ele está participando como ele recusa a extradição do Eduardo Santos, a Justiça Federal da Flórida recusou o pedido feito pelo STF com base em que os crimes alegados não existiam nos Estados Unidos. A primeira emenda que protege a atividade jornalística foi utilizada, tá? Ela é muito crítica com relação a esse direito fundamental, a proteção é feita pelo judiciário, tá? O Brasil ficou internacionalmente exposto por tentar criminalizar a liberdade de opinião em território americano. O judiciário americano já apontou isso, tá? O processo contra a Alexandre de Moraes que surgiu na Flórida, tá aqui vindo do judiciário, porque em 2023 um processo foi aberto lá na Justiça da Flórida contra o ministro por violação de direitos humanos. E o caso foi apresentado pelo aliados ali do Arno Santos, com base em algumas premissas americanas do... esqueci o nome do negócio, Alien, não sei o que lá, que é um tratado que tem também, que permite processar estrangeiros por crimes contra direitos fundamentais reconhecidos internacionalmente. Você consegue processar o cara dentro dos Estados Unidos. E o processo ainda está em tramitação, mas já causou repercussão política e jurídica internacional dentro do judiciário. E os argumentos que são usados nesse processo falam de censura, perseguição ideológica, prisão política, violação da soberania americana. Cara, a quantidade de merda que tem, cara. Então, no resumo final, você vê que tanto o executivo como o legislativo como o judiciário estão trabalhando em cima disso tudo que está acontecendo da invasão da soberania americana. Então, no executivo, eles estão rejeitando as extradições, defesa da primeira emenda, tarifas econômicas do Trump aí, mal-estar diplomático, com as ações da STF. No legislativo, o Chris Smith lá tá com as suas audiências, pressão internacional, a Maria Elvira Salazar, denunciando o que está acontecendo aqui também, Twitter Files, jornalistas americanos ajudando, tá? A proposta de sanções, bloqueio de cooperação jurídica, o judiciário recusando as maluquices que bate lá no judiciário americano, processo contra a Xandaré e por aí vai, com as violações, tudo mais. Beleza. Aí, diante disso tudo, veja o seguinte, como é uma explicação longa, é difícil de fazer, mas a gente tem que colocar tudo isso aqui na mesa. Olha quanta merda! E a gente vai agora falar da tarifa. E a galera da esquerda, por isso esse monte de sem vergonha aí, do PT, dizendo que isso tudo aqui é culpa do Bolsonaro. O Trump, repara o seguinte, durante muitas décadas, os Estados Unidos é um país acostumado a exportar os seus valores com um zelo quase missionário. Vamos levar a democracia, vamos difundir aí os direitos humanos, vamos defender a liberdade de expressão, tudo isso embalado na Constituição de 1787, como se fosse uma bíblia aí do mundo livre. Então, você tem a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha destruída, o Japão destruído, eles falam, não, vamos fazer uma Constituição assim, vamos botar as regras do jogo assim, assado. O negócio meio que funcionou, né? Os países que foram absolutamente destruídos na Segunda Guerra, foi destruído também, junto com o país, todos os esquemas de poder do país também foram destruídos. Então, os caras começaram absolutamente do zero. Então, Japão, a Alemanha ali, que tiveram que se reerguer do zero, tiveram um tremendo sucesso com esse modelo americano, né? De levar a democracia, falaram, vamos difundir aqui direitos humanos, vamos defender a liberdade de expressão, vamos crescer aí conforme a Constituição de 1787. Copia a gente, vamos nesse caminho. Olha aqui, ó, eu venci você, eu me dei bem. Vai pra esse caminho que você vai ficar poderoso. A gente não pode negar que Japão e Alemanha são nações poderosas, né? Então, a diplomacia americana, ela se orgulhava de dialogar, abrir mercado, assinar acordo, incentivar o mundo, a imitar o modelo americano. Era a política da influência, da doutrina Wilson, de Reagan, do discurso do Kennedy, do soft power, inclusive do Obama ali. Mas aí chegou a era nova, a era Donald Trump. E o Trump joga um outro jogo. Ele não exporta valores, ele exporta pressão. O Trump inaugura uma nova época. Todo mundo conhece a social-democracia. O Trump está inaugurando o que eu vi o Luiz Felipe falando, que é um termo novo, que é o social-capitalismo. Que é o seguinte, ele está falando, olha, mundo livre, vocês todos do planeta. A economia americana é maravilhosa, a gente ajuda todo mundo. Mas é o seguinte, eu cheguei agora aqui para ajudar o povo americano. Se você quiser continuar fazendo uso da nossa economia, se dando bem, comprando as nossas coisas, os nossos produtos, nossas invenções, nossos avanços, se você quiser continuar aqui, eu continue comprando as suas coisas, então você precisa, de no mínimo, me ajudar aqui. Porque o status anterior do capitalismo liberal, não o clássico, mas o que se formou aí depois da Segunda Guerra, é aquilo que os empresários dos países estão preocupados em ganhar dinheiro de qualquer jeito. Então, ele não se preocupa em usar uma mão de obra escrava na China se ele estiver enchendo o rabo de dinheiro. Essa proposta nova que está chegando é o seguinte, olha, campeão, eu vim aqui para defender os americanos. Quem quiser vir participar dessa luta, venha comigo, venha junto. Mas se você estiver fazendo merda, alguma coisa errada, eu vou te punir na economia. Então, a diplomacia americana antes se orgulhava de dialogar, de abrir mercados, assinar novos acordos, incentivar o mundo a imitar o modelo, mesmo que aquilo prejudicasse os Estados Unidos, mesmo que fosse mais caro para os Estados Unidos, mesmo que os Estados Unidos pagasse mais caro. Então, quando os Estados Unidos pagava tarifas altíssimas para importar coisas, e aí esse outro país comprava dos Estados Unidos sem pagar tarifa, o americano via dessa época, não, é uma ajuda, é um pessoal tudo fudido, deixa ele ganhar um dinheiro com as tarifas, de repente vai ajudar o país. Eles pensavam assim. Mas aí chegou o Trump joga outro jogo. Ele não exporta valores, ele exporta benefícios para o povo americano.
Pelo menos, em teoria, é o que ele quer colher. Ele exporta pressão, ele impõe tarifa. Pro Trump, o comércio internacional não é economia, é território de guerra política. Então, se um país desrespeita os Estados Unidos, ataca a liberdade americana, persegue jornalista, flerta com ditaduras, manipula a sua moeda, ele responde, né, com a única linguagem que muitos governos entendem, o dinheiro. Por quê? Isso aqui, ó, executivo, legislativo, judiciário, isso tudo aqui demora. E às vezes demora mais tempo que o tempo de mandato do presidente que está no executivo. Os Estados Unidos vai ser atacado, demora tempo para responder, mas o Trump tem um atalho, chamado tarifa. Tá aqui, tem um atalho. Então, se o país desrespeita os Estados Unidos, ele responde com dinheiro. E aí que entra a estratégia do cara. O Trump aplica tarifa punitiva como instrumento político direto. Olha, quando ele aplica uma tarifa no Brasil, perceba, ele contorna isso tudo aqui que está em andamento. E ele faz o seguinte, olha onde que ele vem. Deixa eu melhorar o desenho aqui, ó. Olha onde que ele vem. Se eu virar aqui o mapinha, olha onde que ele está vindo. Ele está saindo lá dos Estados Unidos, está aplicando a tarifa. Essa tarifa, ela navega, ela atravessa aqui, isso tudo. A tarifa vem, passa pelo executivo, passa pelo legislativo, passa pelo judiciário. Você sabe o que está aqui atrás dessa gente toda? Aqui tem um negócio chamado governadores. E aqui tem um negócio chamado economia. A tarifa do Trump ultrapassa isso tudo, chega aqui, dá um caracol, uma volta, e cara, aí entra como uma trozoba lustrada bem aqui. A tarifa entra aqui, voltando aqui, ó. Olha onde que entra a tarifa, ali, tá? Aí que tá a estratégia dele. A tarifa, quando ela vem aqui, ele aplica a tarifa punitiva como instrumento político direto. Porque ele quer o aço brasileiro, ele quer, o americano precisa do aço brasileiro. Mas, meu querido, olha só, olha a quantidade de merda que o seu governo tá fazendo, o seu executivo, legislativo, judiciário, todo mundo. Aí o Trump olha de lá e fala o seguinte, olha, eu juro que eu olhei pela televisão e eu vi que o povo brasileiro foi pra rua. O povo brasileiro foi protestar. E agora o povo brasileiro tá sendo atacado por essa máquina aqui, ó, tremenda, que é o Estado brasileiro. O povo fez o papel dele. Inclusive, eu tenho os patriotas que estão presos, que estão sofrendo, as famílias aí que estão sendo destruídas aí pela ação do Estado em cima do povo. O Trump tá olhando de lá e fala assim, olha, eu posso esperar isso aqui tudo, vai demorar, tá? Eu tô vendo o povo tá reagindo. Quem tinha que reagir aqui, ó, legislativo, judiciário, essa galera que ganha estabilidade, que tinha que estar reagindo, ninguém reage. Então, o povo tá fazendo a parte dele, isso aqui tudo falhou. Aonde que eu vou bater? Onde que eu vou bater pra criar instrumento de pressão? Aí o Trump vem, a tarifa bate aqui atrás, ó. Olha onde é que a tarifa bate, aqui atrás. Você quer qual? Você quer vender aço brasileiro? Vai custar 50% a mais. Quer vender carro chinês? Vai custar mais. Você se prepara, né, para as taxas bilionárias. Você quer importar chip asiático? Vai demorar mais um pouco. Mas você vai custar mais um pouco, mas você tem que parar de espionar. Então, na questão do chip asiático, foi tarifa que ele fez para a Ásia, lá pro pessoal da Ásia. Do carro chinês, fez pro carro chinês. Agora tá fazendo pros produtos brasileiros. Ele usa a tarifa como instrumento político, que bate na economia, a economia bate nos governadores, e tanto a economia como o governador começa a fazer pressão no executivo, no legislativo, no judiciário e nos funça. Todo mundo aqui começa a ser pressionado pela tarifa que bateu lá nas costas de todo mundo. Então, o mundo em que o adido comercial virou embaixador de valores e a balança comercial virou balança moral, é o que nós estamos vendo agora. Aí eu te pergunto, será que isso funciona, que o Trump está fazendo, de bater aqui atrás na economia para gerar pressão nos governadores, das instituições americanas e pegar um atalho, a tarifa é atalho, que o Trump está fazendo, de bater aqui atrás na economia para gerar pressão nos governadores, para gerar pressão em toda essa máquina que está fazendo essa quantidade de merda? E será que vale a pena o Trump pular o tempo das instituições americanas e pegar um atalho? A tarifa é atalho. Tem consequência de você usar o atalho. Será que funciona? Pois é. Sabe qual é a resposta? Funciona. A China, após 3 anos de guerra tarifária, acabou tendo que rever todas as práticas desleais, aumentou as compras da soja americana, cedeu em parte as transferências tecnológicas forçadas. O México, pressionado por tarifa de fronteira, reforçou o controle migratório para evitar perder o acesso privilegiado ao mercado americano. O Canadá reforçou a fronteira. O Brasil, em 2019, após a tarifação sobre o aço, ele se viu forçado a reequilibrar a relação cambial, e ajustou tudo, parou de trapacear e adotou ações diplomáticas no sentido de corrigir aquelas divergências. Então funcionou. Tá? Surge a boa vontade, sabe? A tarifa faz surgir boa vontade, é um atalho rápido. Mas tem um outro lado disso tudo aqui. Nos países onde a democracia ela é frágil, tá? A imprensa é aparelhada, a população vive sob uma doutrinação constante, a tarifa vira propaganda. Basta o Trump anunciar ali uma sanção, que logo a seguir o governo local começa a disparar a sirene da paranoia, a propaganda, o imperialismo atacando a nossa soberania, os Estados Unidos querem nos calar, somos vítimas porque dizemos a verdade. E assim os governos corruptos, incompetentes, os governos autoritários, eles transformam a punição numa ferramenta de união nacional. E é a hora da gente se unir. Mas isso só aconteceu nos países onde não existia democracia e o povo estava subjugado, tá? Então, isso não aconteceu no Brasil. Não isso acontecer no Brasil. De jeito nenhum. Isso aí não jamais aconteceria aqui. Então eles falavam, unam o povo, vamos nos unir, tal. Por mérito? Por alguma verdade? Não, por medo. Eles criam um inimigo externo para esconder os fracassos internos, censuram mais, culpam mais, se vendem como os mártires de uma guerra imaginária. E essa tragédia, mesmo, esse é o mesmo gesto, né, que expõe o autoritarismo ao ridículo, né? Fica muito ridículo quando você está vendo isso aqui de fora acontecer esse tipo de reação. E também, a taxação, a maneira como ela foi feita, com todo o efeito que ela produz, que ela tenta produzir, mas ela também ela fortalece a retórica dessa turma aqui. E essa retórica atinge os incautos. E isso nos leva a um dilema mais profundo. O modelo Trump, personalista, agressivo, comercial, ele rompe com a tradição americana de uma liderança moral universal. É um novo paradigma absolutamente diferente. Não existe mais nessa ação aquele discurso sobre as virtudes. Isso tudo virá com o tempo do Estado americano aqui. O que o Trump fez foi pegar um atalho para resolver as coisas logo. Então não tem mais aquele discurso das virtudes, ele pegou um atalho. Não tem mais a exigência de eleições livres, nada disso está na tarifa ali, né? Quando você dá o tarifaço ali é para pegar um objetivo, algo que o país está fazendo de errado. No caso brasileiro, nós temos um problema eleitoral. O jeito que o Trump fez, ele praticamente está dizendo assim, nós Estados Unidos fizemos uma puta de uma merda em apoiar o Lula no governo anterior, que ele tá quase dizendo que é um governo ilegítimo e que agora precisa corrigir isso. Mas como é que eu vou corrigir isso? Vai ter na próxima eleição, nós vamos corrigir. Não vai acontecer de novo. Mas quem é o candidato que vai concorrer contra esse sistema podre que tá aí? É o cara que tá preso. Aí ele faz a tarifa. E o que ele fala na tarifa? Pro chinês, para resolver problema na venda de carro. Pro mexicano, problemas econômicos lá desfalecendo nos Estados Unidos. Problema de fronteira. Pro canadense, problema de subsídio e fronteira. Então tudo associado a alguma causa política. Pro Brasil, cara, eleições livres. Parar a perseguição aos patriotas. Anistia ampla, geral, restrita.
Novas eleições, quando ela acontecer a próxima, 2026, vai ser com a presença do candidato que o povo foi pra rua pra lutar. Fala, esse cara tem que ser solto, porque vocês prenderam ele ilegalmente. Olha o que o Trump tá pedindo. Não tem nada a ver com a economia, não tem nada a ver com... Ele apenas atingiu a economia pra provocar os governadores, pra mexer e causar um incômodo nessa máquina aqui, que tá fazendo essa montoeira de merda. E o Estado americano tem o seu tempo de reação, que demora, tá? Isso é eficaz? É. É estranho? É. É estranho ver a nação que inspirava a democracia agora agir como um império comercial. É estranho ver o farol da liberdade se tornar um cobrador de tarifa estranho. Mas é sinal dos tempos, isso é necessário, porque enquanto os Estados Unidos estavam tentando exportar o seu virtuosismo, as ditaduras do mundo ocuparam todos os fóruns internacionais que resolveram isso aqui. Isso aqui tudo aconteceu também por omissão de todos esses fóruns internacionais. A ONU virou teatro de farsa. A Unesco é um clube de burocratas ideológicos. O Conselho de Direitos Humanos abriga ditaduras de sangue, lá como o Irã e tal. A OEA agora é extremamente irrelevante. Então, nesse cenário internacional das entidades que deveriam estar fazendo já alguma ação em cima disso aqui, é um cenário absolutamente falido. A nova guerra do mundo livre não é mais pelos corações e mentes como antigamente. Agora, ela está se mostrando que é mais rápida e eficaz se ela lidar direto com o bolso. O bolso já vai ao desconforto e o desconforto vai virar virtude. Então o Trump parece que entendeu isso antes de todo mundo. Ele percebeu que não se vence um tirano com uma carta aberta, com uma ação aqui e tal, pá. Vence com pressão econômica, com contrato rompido, com sanções que doem. E talvez nessa hora, o cinismo global, né, onde o certo e o errado viraram abstrações diplomáticas, né, você pode cometer o maior genocídio da África. A ONU vai levar o mesmo tempo que ela leva, anos, tá? Não importa se as pessoas estão morrendo de fome, se estão morrendo assassinadas, se estão sendo perseguidas, você tem um certo de um cinismo diplomático internacional, tá? Mas ainda você tem quem aqui defenda a liberdade. Isso aqui é tudo muito mais complexo do que eu tô falando, tá? Então, não são hoje, não são com flores, com tarifa. Não são com princípios abstratos, mas com consequências reais. Não com aquela esperança ingênua, mas com a dura disciplina do poder. É o que a gente tá vendo aqui. Porque, como dizia o próprio Trump, se você não colocar a América em primeiro lugar, ninguém mais coloca a América em primeiro lugar. E quando o Donald Trump impõe tarifas econômicas contra o Brasil, o objetivo dele não é apenas arrecadatório ou protecionista. Você vê a imprensa tentando comentar sobre economia. Esquece isso. O que ele tá fazendo é pressão política, pressão estratégica. Ele mira diretamente aqui atrás, ó, nos setores produtivos. Ele mira aqui nos setores produtivos. Tá ali, ó, economia e governadores. Ele mira diretamente ali porque são os mais sensíveis do país. É a agricultura, a indústria de base, tecnologia, aeroespacial, comida, para gerar insatisfação local entre os empresários locais. Isso causar pressão, vai dar prejuízo para exportação, vai aumentar o preço, vai aumentar o custo. E ele espera que esses setores ajudem esses pobres coitados aqui que estão se fudendo sozinho. Esses aqui se fudendo mais ainda. E essa turma aqui enchendo o rabo de dinheiro. Você já baixou o aplicativo da Temo? Se ainda não, está na hora de fazer o download. Se você clicar nesse vídeo e baixar o aplicativo... Aqui não, eu vou fazer o meu governo, vou me reeleger. Ele traz todo mundo pra pancadaria. O setor produtivo vai empurrar o governador, como a gente já tá vendo. Os governadores tiveram que sair da casinha pra começar a falar. Então, ao prejudicar essas exportações, aumentar o preço e tal, vai ser pressão em cima de todo mundo para que o governo federal mude o seu comportamento. Recue dessas alianças indesejadas, adote uma postura mais alinhada ao que o planeta e a civilização ocidental reconhecem como normal, civilizatório, se afastar da barbárie, desse regime de merda. Então, esse tipo de ação transforma essa elite econômica do país que está aqui atrás, atingido agora direto no seu bolso, num vetor interno de instabilidade política. Essa estabilidade que garante a momunha, essa putaria que eles estão fazendo no Brasil, essa estabilidade, com a pressão econômica dos governadores, se torna instável. Quando o bandido está instável, ele tende a fazer menos merda. Quando isso aqui está azeitado, só quem se ferra é esse cara aqui. Então esse tipo de ação transforma a elite econômica do país atingida num vetor interno de resolução. Governadores, prefeitos, parlamentares, todas ligadas às regiões mais afetadas, passam a cobrar mudança diplomática, enquanto a população que estava lutando sozinha, estava se fudendo aqui sozinha, tá? Começa a ter apoio desses caras aqui, ó. Esses dois aqui entram na luta, tanto a economia quanto os governadores. Então a população vai sofrer o impacto nos preços, vai sofrer no desemprego, vai sofrer na confiança do governo e vai começar a derreter ainda mais essa estrutura aqui. Então o Trump, quando lança o tarifaço de lá, ele aposta nisso. Que a dor econômica vai transformar em pressão política, que a opinião pública local vai passar a ver com maus olhos a hostilidade que é feita contra o mundo ocidental e contra o próprio povo brasileiro. Então, assim, ele dobra os adversários, não com porta-aviões, mas com as tarifas. O pessoal falou, vai mandar um porta-aviões, não, com as tarifas. Então, gente, esse aqui é o desenho, veja, uma hora e porrada pra explicar isso, e a gente só arranhou a superfície. Ou seja, a imprensa agora tá querendo discutir, cara, economia. Tem governador que ainda não acordou, tá querendo discutir isso aqui, ó. Tá querendo discutir economia, tá querendo discutir aqui a gestão de cada estado, o Tarcísio quer negociar com a agente de comércio da embaixada americana. Nada disso aqui vai funcionar. Porque quando a tarifa chegou, ela chegou com uma condição: anistia ampla, geral e restrita. Foi o que veio junto com a condição da tarifa. Não existe mudança política aqui do executivo, mudança legislativa, mudança do judiciário. Não existe nada que possa ser feito aqui, ou pelos governadores ou pela economia, que retire essa tarifa. Se o governo Lula retaliar, ela vai aumentar. Ou seja, o Trump colocou toda a economia e os governadores, que já deveriam estar falando sobre isso há muito tempo, trouxe todo mundo para a pauta da anistia. É a única coisa a ser feita agora. Esqueça a discussão econômica, esqueça a discussão aí, seja de que sentido for, esqueça tudo o que você está ouvindo aí da imprensa. A única maneira de você reverter isso que está acontecendo é você abraçar a causa da anistia, porque o emissor da tarifa já avisou isso. O emissor já avisou. Ou vocês entram na anistia ampla, geral e restrita, ou, meu querido, vai continuar do jeito que está. Nada vai mudar. A China levou 3 anos para descobrir isso. E está desmontando esse caminho agora. A China levou 3 anos fazendo isso. E agora ela viu que não tem jeito, não tem como vencer. Não tem como vencer. Não tendo como vencer, ela está aceitando. Tá? A Argentina assinou um acordo essa semana. Vai ter tarifa zero para uma porrada de produtos. Maravilha. Tarifa zero. Um monte de produto. Ou seja, não é dinheiro. Se você for lá receber um tarifaço por um problema político,
por um problema, seja ele qual for, se você atender a demanda política, você tem a tarifa retirada, então não é arrecadatório. Porque o Trump coloca, ele fala o seguinte, a economia americana é tão poderosa, vocês estão fazendo parte dessa economia, vocês compram aqui, vocês se aproveitam da ciência americana, dos produtos americanos, de tudo que a gente faz, então venham fazer parte disso, venham fazer parte, não tem problema, venham fazer parte. Tá, mas é o seguinte, cara, você tá fazendo merda aí, contra os Estados Unidos, contra direitos humanos, contra várias coisas, ele vai lá e usa a tarifa como um atalho. Beleza, família? Explicação longa, necessária, só arranhamos, mas eu acho que ficou claro pra todo mundo do que tá acontecendo aqui. Então, aquela história de sempre, não se esqueça de curtir, de compartilhar, não se esqueça aí de deixar o seu like, torne-se membro aqui do canal, ajuda o nosso projeto. Eu vou agora filtrar aqui deixa eu tirar aqui que me ligaram no meio da live. Eu vou filtrar aqui o superchat, só pra eu agradecer o pessoal que